Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alus para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Sales, presidente, Vicente Avelar, diretor de operações, e a senhora Daniela Guanabara, diretora financeira e de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.alus.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do aplicativo Zoom. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@alus.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Sales, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo interesse nos resultados da Alas. Nesse terceiro trimestre, a companhia consolidou a sua integração com a conclusão do processo de unificação dos ERPs. Superando a etapa de estabilização, hoje temos uma estrutura de back-office de sistemas muito robusta e integrada, rodando sem sustos. Outro pilar importante da nossa integração até aqui é que nossa operação como um todo, em termos de receita, de relação com lojistas, de crescimento de vendas, de inauguração de expansões, foi toda realizada sem rupturas. Coisa rara, a gente sabe que os desafios de uma integração normalmente batem na execução. A gente viu algumas empresas fazendo transações importantes nos últimos anos, consolidando suas indústrias, que tiveram muitas dificuldades. Por exemplo, tiveram write-offs, dificuldades da integração cultural, com resultados caindo. E a Alus, nesse tempo todo pós-fusão, tivemos crescimento em todos os trimestres, desde a nossa criação em março de 23. Então, eu diria que a excelência operacional é o segundo ponto de destaque na integração e criação da cultura Alus. E isso demonstra que estamos num bom caminho, com os nossos times de negócios trabalhando bem juntos e o desenvolvimento de oportunidades também continuar caminhando bem. O terceiro ponto que eu destacaria aqui é a nossa readequação de portfólio. Nós fizemos diversos desinvestimentos, continuamos investindo nos nossos shoppings, principalmente naqueles que são destaque em nossos portfólios, para que possam continuar crescendo mais. Isso tudo reforçou nossos resultados, como já vimos no passado, os nossos ganhos em vendas por metro quadrado e anual por metro quadrado, em termos reais, são bem positivos desde da nossa fusão e especialmente quando a gente olha pós-pandemia e que vemos resultados muito expressivos por metro quadrado, melhorando de forma destacada a eficiência operacional do nosso negócio. O quarto pilar é o nosso balanço, um trabalho excepcional feito pelo nosso time, que reperfilou e alongou nossos financiamentos. Logo quando a gente fez a fusão, a nova companhia, em janeiro de 23, rodava a um custo de dívida de CDI mais de 2,50. Hoje, a gente tem um custo muito abaixo disso, com a última captação tendo sido, inclusive, abaixo do CDI. Isso nos permite que, assim que os juros voltem a cair, capturemos o efeito total de queda da taxa, uma vez que o nosso spread é muito baixo, o que é comparado com as melhores empresas que acessam o mercado. E como demonstração disso, mantivemos nossos ratings AAA, o que nos dá condição
de balanço único e de acesso ao mercado de capitais. Portanto, agora a gente olha para dentro, depois dessa integração bem-sucedida, e vê algumas oportunidades que a gente entende que são importantes e que já começamos a atacá-las. Uma delas é de ganhar mais eficiência operacional, uma vez que integramos muito corretamente a companhia em um momento pós-fusão e conseguimos e continuar entregando resultados crescentes nesse trimestre, sem solavancos. As oportunidades estão principalmente em otimizar processos, reduzir fluxos mais burocráticos, buscar ser mais eficientes, e por isso estamos implantando, desde o meio do ano, um programa de ganho de eficiência de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, a gente já executou medidas importantes nesses últimos trimestres. Implementamos uma redução de estrutura organizacional com mudanças em processos que vão gerar resultados, especialmente a partir do primeiro trimestre de 26. Mas como vocês podem ver, esse trimestre a gente já teve uma queda grande de 8% nos nossos custos, confirmando uma tendência que já vinha desde o trimestre anterior. O dinheiro ficou flat, apesar da inflação no ano, mas os ajustes que nós fizemos, a gente espera ver quedas de despesa, principalmente a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Esse é um processo gradativo, feito com muito cuidado, respeitando a cultura da companhia e continuando a entregar uma execução de excelência, que é o nosso principal objetivo. Outra possibilidade que nos dá esse momento de integração bem-sucedida é buscar uma estrutura de capital mais eficiente, alavancando o balanço da companhia. Hoje estamos com muita liquidez, estamos rodando com um nível de caixa muito maior do que a gente rodou no passado, por dois fatores importantes. O primeiro, pela excelente conversão de resultados de receitas e de receitas em caixa. A gente gera muito cash flow positivo. Segundo, pela redução do nosso endividamento e do nosso custo de dívida. Com isso, estamos muito confortáveis para voltar a alavancar o balanço da companhia, gradativamente e cuidadosamente, por conta da nossa estrutura de capital atual. Agora, passando para o próximo slide, que a gente fala de resultado de vendas e operacional dos nossos shoppings. No terceiro trimestre, nossos shoppings tiveram vendas de quase 10 bilhões de reais, um crescimento de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado veio mesmo com o impacto dos cinemas, que não tiveram público tão forte quanto no ano passado, com lançamentos fortes de 2024. Esse fator acabou influenciando o indicador de same-store sales, que cresceu 2,9% contra essa base mais robusta do terceiro trimestre de 24, que cresceu 6,2%. Para ilustrar, o same-store sales dos cinemas do terceiro TRI de 24 cresceu mais de 11%, o que obviamente dificulta a base de comparação. Como se tem confirmado nos últimos trimestres, as nossas vendas continuam superando amplamente o crescimento de vendas da média do varejo brasileiro e dos shoppings da Abrasce, né? O que reforça que temos ganho market share nas principais regiões onde estamos e que nós temos conseguido capturar cada vez mais a atenção dos nossos consumidores. O destaque regional desse trimestre foi o norte do Brasil, os shoppings que estão localizados na região norte do Brasil, que cresceram 8,8%. No slide 3, falando da nossa posição comercial, a gente tem reforçado cada vez mais a liderança e a atratividade para os nossos lojistas e tem cada vez mais demandado espaços de forma consistente, o que é até uma surpresa, dado o cenário macroeconômico complexo, né, com juros altos, muito mais altos do que a gente imaginava no início do ano ou quando a gente fez o budget do ano passado. Nesse trimestre, nós assinamos 241 novos contratos e encerramos o período com taxa de ocupação de 96,5%. Entre as inaugurações, destacam-se 2 lojas da Farm no Shopping Világio Caxias, em Caxias do Sul, e no Catuaí Shopping Maringá. Além de um Coco Bambu no Independência Shopping, 2 lojas da Sephora no Moca Plaza Shopping e outra no Shopping Campo Grande. Vale destacar também a assinatura da loja da H&M no Norte Shopping, no Rio de Janeiro, com previsão para inauguração no ano que vem. Além disso, inauguramos, em 30 de outubro, a primeira loja da H&M no nosso portfólio, no Parque Dom Pedro, em Campinas, que teve um ótimo desempenho de vendas nesse início. Eu queria falar agora dos resultados financeiros. Passando para o slide 4, tivemos uma sólida performance de vendas, né, que resultou em R$ de aluguel.
No terceiro trimestre, nós tivemos 6% de crescimento em receita de locação, com same-store rent de 6,5%. O segmento de mídia, que iniciou operações em aeroportos no fim de julho, ainda está no ramp-up, manteve um ritmo acelerado e cresceu 25,2% frente ao terceiro trimestre de 2024. Já as receitas de estacionamento também se destacaram, com incremento de 10,2% no período. Combinando o crescimento de receitas e a redução de custos e despesas, tivemos os resultados de NOI e EBITDA potencializados com ganhos relevantes de margem. Nossos custos caíram 8%, como eu havia dito anteriormente, e nossas despesas de G&A ficaram estáveis apesar da inflação. O NOI atingiu 586 bilhões, uma alta de 7,8%, e a margem EBITDA fechou em 73,2%, um ganho de 100 bips em relação ao ano anterior. Vai destacar, como eu disse, que os efeitos da nossa reestruturação organizacional e do programa de eficiências ainda não foi capturado aqui no G&A do trimestre, só deve se começar a capturar no primeiro trimestre do ano que vem. Então, é algo a se destacar para a gente conferir nos próximos resultados. E, em relação a FFO, nós tivemos 305 milhões de FFO no trimestre, uma alta de 3,5%, apesar dos juros muito mais altos do que no ano anterior. E o FFO por ação, acho que é o destaque, cresceu 9%, impulsionado pela nossa recompra de ações e o cancelamento de ações nesse período. Concluindo, agora, e complementando o que eu falei no início do call, nos últimos anos a gente teve inúmeras iniciativas de fortalecimento do nosso portfólio, fizemos alguns investimentos importantes em nossos shoppings, agora estamos desalavancando ainda mais o nosso balanço. Quando os juros começaram a subir, nós já estávamos caminhando para um balanço para desalavancar a companhia. Nós passamos por todos os processos de alta de juros, com o endividamento caindo e com uma geração de caixa forte. Agora, a gente pode usar esse momento para tomar uma decisão estratégica. Com o cenário atual de crescimento econômico no Brasil, com as incertezas políticas e com o custo de capital ainda alto, nós optamos por reduzir investimentos, o que nos deixaria ainda mais desalavancados. Por isso é natural que a gente tome a decisão de não manter a empresa com tanto caixa. Eu não acho saudável manter a empresa rica em caixa. Atualmente, não é um sinônimo de uma empresa eficiente. Então, estamos dando o guidance de dividendo que já foi aprovado pelo Conselho. Com base em uma expectativa de manter a empresa com a alavancagem mais próxima de 2 vezes net debt EBITDA, nós vamos aumentar nosso dividendo em quase 3 vezes, como a Dani vai detalhar mais à frente quando ela falar de nossa intenção de reduzir capex e manter a estrutura de capital mais alavancada. Agora eu vou passar a palavra para a Dani e retorno para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos. Falando um pouco mais dos nossos indicadores operacionais, o custo de ocupação fechou em 10,5%, 30 bips acima do ano anterior, capturando as oportunidades de fechar novos contratos de aluguel e renovações com leasing spreads reais. A inadimplência líquida, por sua vez, permaneceu controlada e em níveis baixos, fechando o trimestre em 0,9%. A comparação com 2024 reflete renegociações pontuais ocorridas no ano passado, sem impacto estrutural na qualidade da base de locatários. Agora, no slide 6, dando continuidade aos estudos de caso, dessa vez destacamos a força dos nossos shoppings no Sudeste. A Allos detém 21% de market share de vendas na região, com 4 dos top 5 shoppings em vendas e NOI por metro quadrado localizados no Sudeste. Isso reforça a nossa liderança e capacidade de gerar resultados superiores. Recomendo muito a leitura dessa seção no release. Seguindo para o próximo slide, falamos sobre o negócio de mídia, que segue como um dos nossos motores de crescimento. No terceiro TRI de 25, a receita de mídia cresceu 25,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, representando 8% da receita bruta da companhia, um avanço de 130 bips. Esse desempenho reflete maior volume de negócios, impulsionado pela sazonalidade e pelo fortalecimento das 4 verticais de atuação, que já conta com aeroportos desde o final de julho. Nossa gestão financeira segue eficiente. A taxa média dos financiamentos da companhia no trimestre foi CDI mais 0,7%,
resultado das diversas ações de gestão de passivos que realizamos em trimestres passados. O perfil das dívidas permanece em 98,2% indexado ao CDI e 1,8% pré-fixado, com alavancagem de 1,7 vezes dívida líquida EBITDA, que nos dá flexibilidade para estudar diferentes abordagens de alocação de capital, como falaremos mais à frente. Passando para o próximo slide, falamos um pouco sobre a frente de eficiência em despesas. Esse trimestre, demos sequência ao programa de ganhos de eficiência com a simplificação de estrutura e processos da Allos e já colhemos frutos. Quando comparamos o SG&A dos últimos 12 meses com os valores de 2022 ajustados pela inflação, alcançamos uma redução de 13,4%. Como o Rafael disse anteriormente, realizamos uma redução relevante na estrutura organizacional, que já teve impacto nesse trimestre, mas que passará a afetar o SG&A de forma mais relevante a partir do primeiro TRI de 26. Seguindo para o próximo slide, alinhados à nossa estratégia de alocação de capital, definimos a nova projeção de CAPEX para 2026 entre 350 e 450 milhões de reais, uma redução de 100 milhões de reais em relação à estimativa para 2025. Essa decisão reflete nossa visão estratégica diante de um cenário macroeconômico desafiador. Vamos priorizar projetos menores, com rápida implementação e maior retorno, garantindo eficiência e geração de valor, mesmo em um ambiente de incertezas macroeconômicas e políticas. Em outras palavras, faremos investimentos inteligentes e responsáveis, visando eficiência na alocação de capital. Nesse sentido, dada a nossa grande liquidez de balanço, forte geração operacional de caixa, cronograma de amortizações de financiamentos alongado e previsão de CAPEX reduzido, de maneira a tornar a nossa estrutura de capital cada vez mais eficiente, adotamos a estratégia de realavancar nosso balanço para ao redor de 2 vezes dívida líquida EBITDA, retornando caixa aos nossos acionistas. Com isso, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de 146 milhões de reais em dividendos para o mês de dezembro de 25 e para 26 foi aprovado um guidance entre 28 e 30 centavos por ação por mês, que é quase 3 vezes maior do que o que estávamos pagando mensalmente ao longo de 2025. A previsão de dividendos a serem pagos entre dezembro de 25 e dezembro de 26 pode chegar a um total de 1,9 bilhão de reais. Esses resultados mostram que estamos entregando crescimento, eficiência e geração de valor para os nossos acionistas. Obrigado pelo interesse na Allos e agora abrimos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem de Gustavo Cambaúva, do BTG. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu queria fazer algumas perguntas aqui, até, na verdade, mais em relação ao dividendo, nem tanto ao resultado trimestral, né? Primeiro, eu queria entender um pouco aquela discussão que eu lembro que a gente tinha no passado da utilização, né, das reservas para pagamento de dividendo. Eu lembro pela última conversa que a gente teve, vocês tinham mais ou menos um entendimento de que talvez poderia usar só no buyback, não no dividendo, mas como vocês anunciaram agora esse guidance de dividendo, eu queria entender um pouco se mudou alguma coisa no entendimento com os advogados, etc. E aí, de fato, vocês se sentem agora confortáveis, né, para utilizar essa reserva. Aí minha segunda pergunta, ainda no tema do dividendo, que o guidance é de um pagamento mensal aqui no ano que vem. É mais entender, dado, vamos dizer, que a empresa tomou essa decisão de pagar o dividendo, se não faria mais sentido você anunciar e pagar tudo agora, uma vez que tem essa questão da discussão de tributação, né? Se não valeria a pena antecipar, e aí entender um pouquinho o porquê do racional de fazer ele mensal no ano que vem e não esse ano para evitar a taxação. E aí, por fim, eu queria entender também um pouquinho como é que vocês pensam, talvez, a
a recorrência disso, né? Obviamente o guidance aí é só para o ano que vem, mas pensando em 27, 28, vocês ainda estariam abaixo, né, mesmo com o dividendo projetado para 26 e tudo, crescimento de EBITDA, vocês seguem abaixo do 2 vezes dívida EBITDA. Por outro lado, tem a questão de reserva, se vai ter reserva ou não em 2027 para manter um dividendo tão alto, né, dado que, vamos dizer, o lucro líquido ele é menor do que o dividendo distribuído. Então, queria entender um pouco como é que vocês veem, talvez, a possibilidade de manter esse patamar de dividendo, pensando aí, talvez, 27, 28. É isso. Obrigado, boa tarde. Oi, Camba, é Dani Guanabara, tudo bem? Começando em relação a dividendos do cancelamento de ações, a gente tem conforto que a gente pode distribuir tanto via cancelamento quanto distribuição de dividendos, tá? E quando a gente fala em relação ao pagamento mensal para o ano que vem, a questão se vai incidir tributo ou não vai incidir tributo, quando a gente fala a parcela que já foi anunciada de dezembro, que vai ser de 146 milhões, ela está anunciada e vai ser paga em dezembro também, então é anterior à nova legislação, então ele não vai incidir impostos, tá? E a gente está estudando aqui com os nossos advogados e nossos consultores que a lei acabou de ser promulgada, né? A gente está ainda entendendo qual vai ser a melhor forma para a gente declarar os dividendos aqui para 2026. Você quer complementar aqui, Rafa? Não, oi, Camba, tudo bem? O Rafa aqui falando. Em termos de balanço e de estrutura de capital, o mais importante é entender a dinâmica do racional. O racional é a companhia estabilizou totalmente pós-integração, resultados previsíveis e fortes, apesar de crescimento não tão forte quanto a gente gostaria para o varejo no Brasil, etc., e por diversas questões, seja por custo de capital, seja por alavancagem do consumidor. Então, não é um momento de acelerar investimentos, na verdade, é um momento que a gente, inclusive, está reduzindo investimentos. Então, é natural que, com isso e com as despesas também caindo, a gente vai ter mais cash flow na operação. Então, a gente tem, ainda assim, um CAPEX bem interessante, bem bacana para manter os shoppings atrativos, para trazer novidades, com essas que a gente acabou de anunciar. Então, vai continuar tendo capacidade de investir no negócio, só que dado um crescimento mais moderado, a gente também investe menos e com isso sobra capital. E aí vai continuar buscando e também volta a realavancar a companhia, porque em nenhum momento nossa ideia era totalmente desalavancar a empresa, só que num momento de pós-integração e no meio, né, de um processo como esse, a gente é mais cauteloso, tinha menos alavancagem e a gente estava com caixa alto na companhia. Então, um caixa que nunca a gente tinha rodado a companhia com 3 bi de reais em caixa. Então, é natural começar a distribuir esse dinheiro. Ao mesmo tempo, a gente entende que a forma adequada é uma forma gradual, distribuir gradativamente. Então, por isso que a gente prefere o pagamento mensal do dividendo em vez de pagar um lump sum de uma vez só e alavancar a empresa de uma vez só também. Até porque a visão de ter um pagamento recorrente, a gente entende que é positivo para os acionistas, né, para criar uma percepção de recorrência do retorno que a empresa dá para o investidor. Então, né, entre tributar ou não, tem vários dos nossos acionistas não serão tributados, né, com a mudança, né, os fundos no Brasil não são tributados, então diversos não serão afetados dessa forma. Então a gente tem que fazer o que for mais adequado para a estratégia da companhia e não necessariamente simplesmente por uma questão tributária agora. Então a ideia é pagar parcelado mensal. Dito isso, a declaração do dividendo pode ser feita de uma forma um pouco diferente, dependendo de como ficar a redação final e como ficar a interpretação final de como vai ser, né, essa possibilidade de declarar e pagar posteriormente, que a gente ainda está estudando, por isso que a gente está anunciando que a intenção é distribuir esse range de 28,30 centavos por mês e conforme for,
a gente definir a forma de pagamento ao longo dos próximos meses, até o final do ano. E a recorrência disso para o futuro, eu não vejo uma limitação por conta da geração de resultado que a companhia vai ter no ano que vem, certamente em 2027 também, por todas as projeções que a gente tem, e também pela desalavancagem natural que a gente vai ter, numa combinação positiva de juros caindo, né, no oposto que foi agora nos últimos tempos. A gente teve juros subindo e a gente mesmo assim conseguiu desalavancar e ter menos despesa financeira, tanto que o FFO cresceu, independente do juro ter também subido. Então, isso tudo nos leva a crer que, permanecidas as condições atuais, né, de cenário de crescimento, com capex do nível que a gente está anunciando agora, né, e com menor despesas e mais cash flow, é natural que a gente mantenha níveis de dividendos similares a esse, usando o lucro recorrente e as reservas que a gente venha criando ao longo desses anos também. Então, nada impede que a gente mantenha, só que o que foi decidido pelo Conselho foi sobre 26, que é, obviamente, a forma como o Conselho pode trabalhar, e não adianta declarar o dividendo de 27 agora, mas fazendo as projeções, a gente vê que a companhia tem total condição de manter o nível de dividendo e, com o juro caindo, fica ainda mais atrativo, né? O dividendo anunciado hoje, com um juro menor daqui a um ano, vai ficar ainda mais interessante para o investidor como retorno. Obviamente, se tiver oportunidades maravilhosas de crescimento, a gente vai conversar com os investidores e vamos apresentar. E também poderíamos até alavancar mais a companhia, que também a gente tem muito espaço de alavancagem no balanço, que a gente não usa por conta do cenário atual de incerteza, tanto de juro quanto incerteza macroeconômica e política, né, que hoje impede o crescimento do Brasil e que poderia destravar muito mais investimentos do que a gente faz hoje num cenário melhor, que hoje está distante. A realidade é bem diferente disso. Então, por isso que hoje o nosso cenário é o que a gente está colocando para vocês e, ao mesmo tempo, mantendo um bom nível de investimento ainda no nosso negócio. Tá bom? Obrigado. Perfeito, obrigado, Rafa, obrigado, Dani. Só um ponto rápido, que assim, a minha dúvida aqui na recorrência, na alavancagem, de fato parece tranquilo, né? E tanto na alavancagem quanto na geração de caixa. Minha dúvida aqui, Rafa, é talvez se na projeção, vamos dizer, quando você olha o lucro líquido contábil de vocês, né? Ele é hoje, tipo, metade do FFO, um pouco menos que a geração de caixa também. E você vai usar, vamos dizer, quase que todas as reservas, se vocês não acham que talvez em 27 e 28 pode esbarrar talvez na mesma limitação da questão de reserva, né? Ou se você acha que de fato, vamos dizer, nas projeções de vocês, não, né? Ele vai, vamos dizer, o lucro cresce tanto, vamos dizer, a ponto de chegar mais perto aí desse dividendo. Enfim, é mais um pouco essa dúvida, porque na alavancagem eu também acho que não tem limitador, não. Na verdade, assim, a parte mais importante de tudo é se o nosso cash flow é recorrente. Então o nosso cash flow é recorrente. Então, isso é o que dá conforto. Ninguém está pagando dividendo sem ter cash flow operacional recorrente, né? Seria um grande absurdo se fosse essa a realidade, né? Então, acho que concordo contigo. Então, do ponto de vista material, que é o que mais importa, a gente gera caixa suficiente para pagar, e não estamos distribuindo sem ter base de geração de caixa operacional. Sobre a parte societária, tem diversas estratégias para isso, inclusive voltar a usar recompra, se for o caso, para retornar capital. Então, o que interessa para a gente existem formas de gerar reserva, existe lucro recorrente a ser gerado na companhia, e o mais importante de tudo é o que você falou antes, que é que o cash flow e a alavancagem nos dão fundamento econômico para a distribuição do capital e não simplesmente fundamento contábil, né? Isso é um valor muito importante para a gente. Tá bom? Não, perfeito, gente. Obrigado, boa tarde. A nossa próxima pergunta vem de Herman Lee, do Bradesco BBI.
Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Rafa, Dani, Vicente, time. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, houve uma redução de despesas operacionais que levou a uma melhora de margem. Queria saber quanto disso é de sinergias da fusão e quanto disso é de iniciativas próprias dentro da empresa. O que a gente pode esperar olhando mais para frente, em termos de captura de eficiências. E a segunda pergunta, um pouco de perspectiva de crescimento de NOI e EBITDA nos próximos trimestres, né, diante de um ambiente de same-store sales desacelerando. Obrigado. Oi, Herman, aqui é a Dani, tudo bem? Como a gente falou no release, a gente vem fazendo um projeto para ganhar eficiência operacional na companhia. Acho que 3 anos, quase, né, após a combinação de negócios, e depois de a gente ter feito um processo grande de desinvestimento de ativos, a gente estudou aqui a nossa estrutura operacional e viu que tinha espaço para a gente ter ganho de eficiência, tá? Então, a gente já fez alguns movimentos maiores agora aqui no terceiro trimestre, mas que você deve ver o impacto desses movimentos ao longo do ano de 2026 como um todo. E acho que isso, de uma maneira geral, não é um projeto simplesmente que começa num mês e acaba no outro. Isso é uma jornada que vai durar um tempo ainda. A gente vem repassando não só a estrutura de despesas, como de custos, como de CAPEX, que também já resultou nessa redução de CAPEX. Então, o que a gente imagina é ir diluindo a estrutura de custos e despesas conforme a receita da empresa vai crescendo, e você já está vendo isso aqui nos trimestres que a gente está divulgando, tá? Em relação a crescimento de EBITDA e NOI, a gente está confiante que vai ficar aqui dentro do guidance que a gente deu. A gente está vendo um movimento comercial bastante interessante ainda. Vocês viram aí o terceiro tri com um número de assinaturas de contrato forte. Quando a gente olha para setembro sozinho, a gente está falando de 90 contratos. E mais importante que isso também, a gente adicionou bastante área com esses contratos assinados. Então, você já está vendo também uma resposta aí na taxa de ocupação. Tá? Então, de maneira geral, nesse TRI, a gente já viu aqui uma recuperação de receita de aluguel por conta do IGP. Existe uma desaceleração natural do IGP para quarto TRI, mas a gente acredita que com todo esse processo aqui de eficiência, a gente vai conseguir entregar um resultado importante. Eu acho que eu reforço aqui a fala do Rafa, quando a gente fala que mesmo com o cenário macro desafiador e com juros a 15%, a gente está entregando crescimento de FFO e, ainda mais importante que isso, o crescimento de FFO por ação, que bateu 9% esse TRI. Tá? Então, queria reforçar aqui a capacidade de geração de resultado da empresa. Bastante claro, Dani. Obrigado e boa tarde. A nossa próxima pergunta vem de Ana Júlia Zirkowski, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo espaço. A gente queria explorar um pouco mais esse ponto do dividendo. Se vocês puderem compartilhar com a gente como que deve ser a composição desse 1,9 bi em caixa, né? Parte vindo de FFO, parte alavancagem. E o principal aqui que a gente gostaria de entender é se existe algum potencial de desinvestimento nesse montante, né? E uma segunda pergunta é na performance operacional do quarto trimestre. Se vocês puderem dividir um pouco com a gente a performance de outubro, vocês até chegaram a mencionar a abertura da H&M no Parque Dom Pedro. Foi bem no final do mês, né? Mas se vocês já tiverem alguma figura de como está sendo a performance de loja. Mas o principal mesmo é entender a performance de vendas de uma figura mais ampla mesmo, se sentiram alguma desaceleração em outubro versus o terceiro trimestre, e se já tem alguma leitura também para novembro, né? Obrigada. Ana Júlia, boa tarde. Na verdade, outubro está acelerando em relação ao trimestre passado. Eu acho que a base de comparação de same-store do terceiro TRI era realmente mais alta, então acho que o tough comps aqui atrapalhou um pouco mais. A gente está vendo bastante engajamento de consumidor nos nossos aplicativos, crescimento same-store certamente melhor do que o do terceiro TRI, né? Vendas totais também. As inaugurações que a gente falou no call
são muito importantes, né? Inclusive, algumas delas são consequência de investimentos que nós fizemos. Então, por exemplo, o caso da H&M é uma consequência de uma revitalização, de um redesenvolvimento que a gente estava fazendo numa área do Parque Dom Pedro e que, consequentemente, atraiu novas lojas. Era uma área que tinha uma destinação totalmente diferente do que a gente está levando agora. A gente está levando moda e lifestyle para essa área do shopping, que é como consequência do investimento que a gente fez. Então, são diversos investimentos que estão maturando, né? A gente tem a inauguração ainda esse mês de Maceió, da expansão, junto com a Multiplan, um projeto conduzido pela Multiplan, que está excepcional, está indo muito bem. E o outro projeto nosso, que a gente está conduzindo em Shopping Recife, que também tem já abriu, mas a gente vai fazer a inauguração completa também agora esse mês. São 2 shoppings importantes para a gente. E diversos outros projetos, tanto na Bahia, completamos o redesenvolvimento do 3º piso. Então, são diversos projetos que vão levar a performance operacional, né, no quarto trimestre, que deve ser, de certa forma, afetado por essas novidades. Então, essa é a dinâmica de quarto tri, aparentemente melhor, mas também, como eu te falei, base de comparação de 3º tri foi maior. Então, a gente tinha crescido same-store sales em quase 6,5% no 3º tri de 24, né? Então, dessa forma, a gente está, como eu disse antes, estamos longe de estar num momento do varejo pujante, bombando, mas estamos crescendo bem, de uma forma positiva e também recebendo frutos dos investimentos que a gente fez nos últimos anos, que estão maturando agora. Tem uma inauguração também importante ainda no primeiro semestre do ano que vem, na expansão do Tijuca, e tem pontuais também, inauguração de lojas importantes que estão sendo feitas obras, e teve a revitalização do Vila Lobos também, que foi entregue no início do ano, que também está refletindo ainda em resultado. Então, são diversas medidas que estão gerando crescimento operacional, e a gente entende que, acho que esse pelo menos outubro foi bem, em novembro a gente ainda não tem indicação, mas estamos bem aí para o quarto trimestre. Acho que Natal tende a ser bom. Sobre sinergias, vou passar para a Dani falar. Em relação a como a gente pode compor, né, esse 1,9, acho que tem tudo a ver com o que o Rafa estava falando em relação à capacidade de geração de caixa que a empresa tem. Com essas medidas de melhora operacional e de eficiência, a gente está reduzindo o CAPEX, melhorando a composição do G&A sobre receita líquida e abrindo mais espaço para gerar caixa. Além disso, a gente tem uma posição de caixa bastante confortável, que a gente está tranquilo em relação ao guidance que foi divulgado. Não, é importante dizer que não estamos contando com nenhum desinvestimento. Não está assim, acho que nem estamos num cenário de desinvestimento muito favorável. A gente já fez, na verdade, quando estava muito favorável, a gente fez vários desinvestimentos, desalavancamos a companhia, né? Então a gente está até por isso que a gente tem tanto caixa. Então, nada do que a gente está falando agora tem a ver com desinvestimento. Qualquer transação está fora aqui desse projeção. Isso é projeção recorrente, tanto de dividendo quanto cash flow de recorrência. Perfeito, Rafa, Dani, obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Carla Graça, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta. Eu tenho 2 do nosso lado. Então, primeiro eu queria tocar no ponto de CAPEX, né? Como vocês estavam falando, a projeção para o próximo ano ficou um pouquinho menor do que a gente tem para 25. Vocês podem dar uma abertura de quais expansões devem puxar esse CAPEX em 26? E também pensando um pouco no longo prazo, quantos shoppings ainda têm de potencial de expansão, né? E a minha segunda pergunta é um pouco sobre aluguel e GPM. Vocês comentaram um pouco que o GPM vem desacelerando, e isso normalmente tende a gerar uma maior dificuldade para aumento de aluguel, né? Vocês podem comentar um pouco sobre perspectiva de aluguel para os próximos trimestres? Como tá as negociações com as novas marcas, até mesmo essas marcas que vocês comentaram que fecharam o contrato agora? Obrigada. Carla, obrigado pela pergunta. Sobre o CAPEX,
São projetos, como a gente falou, são projetos menores, pontuais, além, obviamente, da terminar a expansão do Tijuca, que a gente está numa obra maior. São alguns projetos, acho que tem um projeto, digamos, mais relevante em Manaus, em Manauara. Fora isso, são casos, caso a caso, revitalizações, trocas de loja, projetos de restaurantes e todos muito pontuais que geram resultado ainda dentro do ano. Acho que esse que é o importante, são projetos mais focados no máximo 12 meses de maturação, que é o foco desse próximo ano em termos de CAPEX, que é o que a gente falou, né? CAPEX mais focados em projetos mais rápidos, num ano mais desafiador, dado que a gente vai ter inaugurado as expansões maiores, todas feitas agora até o final do ano. Então, acho que esse é o nosso, a orientação que a gente tem hoje, né? Não tem nenhuma grande projeto que vá demandar um percentual muito maior mais relevante desse CAPEX. São questões pontuais. E ficou menor também porque a gente vem numa redução. Se você pegar desde 2022, a companhia tinha as duas companhias somadas investiram mais de 800 milhões de reais, né, de lá em 22, depois uma quantidade em 23 um pouco menor, e depois em 24 e 25 números maiores. Então é natural que a gente tenha um capex um pouco menor, e temos sim potencial de expansão muito grande no portfólio. Com inúmeros projetos, a gente deve ter certamente mais de 200 mil metros de potencial de shopping entre os 5 milhões de metros quadrados que a gente pode desenvolver de multiuso. Tem aí pelo menos 200 mil, 300 mil metros de shopping, mas a gente não está no Brasil de fazer grandes expansões tão relevantes assim. Nesse momento, a gente tem dois projetos muito bons, muito prontos para serem implantados, um inclusive está muito avançado, que é em Campo Grande, outro no Moca, e a gente tem que aguardar o momento correto para fazer o lançamento comercial deles, e começar as obras, mas as aprovações estão em andamento. No cenário de crescimento mais forte, sem dúvida, a gente destrava esses projetos, que levam um tempo de implantação pelo tamanho que eles são e até pelo tempo de aprovação necessário. Sobre o aluguel e o GPM, a Dani responde. Bom, como eu já tinha comentado, a gente teve um aumento de aluguel nesse TRI. Naturalmente, aqui, o aumento que o IGP teve no segundo TRI está refletido aqui no terceiro, e a gente já vê também um pouco de desaceleração do IGP. Por outro lado, com essa demanda comercial que a gente teve, a gente começa a ocupar mais o portfólio, o que também traz uma perspectiva mais positiva quando a gente fala em receita. E acho importante também frisar que a companhia vem diversificando suas fontes de receita ao longo do ano. A gente tem crescido bastante na nossa linha de serviços. A linha de mídia, todo trimestre, vem apresentando um crescimento relevante. Então, acho que, para além do aluguel, a gente está conseguindo entregar resultados bastante significativos e com um crescimento de bottom line, mesmo num cenário desafiador, como a gente está vendo, e com taxas de juros a 15%. Tá? Então, a gente tem conseguido gerar caixa e entregar retorno ao acionista mesmo nesse cenário. Ficou super claro, obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Igor Machado, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Dani, Rafa. Obrigado pelo espaço aqui. Do meu lado é mais uma confirmação aqui no guidance de dividendos, né? Então, queria entender melhor se a motivação desse dividendo de 1,9 bi foi pela taxação dos dividendos. E também, me corrija se estiver errado, por favor, mas eu entendi que, além dos dividendos que vocês declararam que vão ser pagos esse ano, vocês ainda podem declarar mais uma parte desses 1,9 para evitar a taxação, certo? E outro ponto aqui também ficou claro na capacidade de geração de caixa que vocês mencionaram para continuar com dividendos nesse nível.
Eu queria entender aqui se, além das 2 vezes de net EBITDA, vocês ainda veem o dividendo atrelado à performance de FFO. Obrigado. Oi, Igor. Na verdade, o guidance de dividendo, ele vem pelo fluxo de caixa mesmo, né? A gente ia desalavancar a companhia muito rápido, olhando para o final de 26. Então, com menos capex, com menos despesas, a gente realavanca a companhia através de um retorno maior ao acionista, buscando ali ficar em volta do 2 vezes net debt EBITDA. Tá? E se a gente acredita que vai ficar para além dos 2 vezes alavancagem, é isso? Desculpa, você pode repetir a segunda pergunta? Eu toquei no ponto aqui de se além das 2 vezes de net debt EBITDA, vocês ainda veem os dividendos relacionados à performance de FFO, né? Como vocês estão atrelando esses dois indicadores. Na verdade, a capacidade aqui de pagamento de dividendo no final é um fluxo de caixa como um todo, que o FFO faz parte, né, da composição desse fluxo de caixa. Então, o FFO é parte do caixa da companhia. Tá certo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de André Mazzini, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Oi, Rafa e Dani, obrigado aqui pelo call. Minha pergunta é a seguinte: agora que a Allos virou cash cow do setor, né? A gente queria entender como é que vocês olham para o trade-off entre mudar a estrutura da companhia para fundo imobiliário, né? Agora que os FIIs têm mais espaço para alavancagem, né, os benefícios, né, de virar FII nos parecem que seria menos imposto de um jeito recorrente, mas no trade-off ali, provavelmente você teria alguma marcação a mercado, ITBI, etc., mas que, por outro lado, é one time. E, óbvio, a gente sabe que lá fora, nos Estados Unidos, né, tudo REITs, e lá fora são, enfim, empresas ativas, né, que desenvolvem, alavancam, etc., se isso poderia ser replicado aqui eventualmente. Como é que vocês veem isso? Obrigado. Mazinho, excelente pergunta. A gente tem hoje uma legislação que realmente ajuda os fundos imobiliários. A gente segue avaliando qualquer possibilidade de explorar alternativas como essa. Hoje, a gente não vê isso como algo fácil de implantação pela, obviamente, dificuldade de levantar capital num momento como está hoje, do mercado um pouco mais fechado, e também pelos custos de implantação da transação que você falou tributariamente, dos one-offs e tudo mais, do custo de construção disso. Dito isso, a gente pode sim continuar avaliando, até porque um REIT, um FII em que a gente tenha acionistas de referência nele, tende a ter também um valor estratégico maior, né? Inclusive a Allos eventualmente sendo cotista e tal. Então isso pode ser algo que pode destravar valor assim, no futuro, principalmente criando um veículo que tenha essas características de longo prazo e de alinhamento entre o acionista e o gestor, né, do fundo. Então isso pode ser uma possibilidade, sem dúvida é algo que o management tem que analisar, explorar, mas a gente não tem nada para anunciar nem para comunicar no curto prazo. Estamos avaliando essa possibilidade por uma questão até de disciplina intelectual aqui, de ter que se preparar para qualquer que seja o cenário no futuro, tanto de legislação quanto de tributação. O REIT nos Estados Unidos e o REIT no México, né, a FIBRA, elas têm características que são muito mais flexíveis do ponto de vista corporativo, comparando com uma companhia. Então, permite que tenha desenvolvimento, permite que tenha alavancagem, permite que faça expansões importantes, mantenha os ativos bem investidos, os shoppings bem preparados. Então, essa é uma preocupação nossa, porque os nossos shoppings, a gente mantém um nível de investimento que para sempre mantê-los atrativos. Se você olhar por regiões em que nós estamos, a gente vem ganhando market share todos os anos, desde a pandemia, claramente. Quando você pega os números da Brasa quebrados por região,
você vê isso ainda mais claramente. Então, manter os shoppings bem investidos, manter atualizados, trazer novas operações, novas atrações, experiências novas é essencial. Por isso que a estrutura de REIT e a estrutura de fundo imobiliário tem que permitir isso. Então, a gente entende que essa talvez seja o desafio também, um desafio adicional para criar esse veículo, mas é algo que, como eu te falei, a gente vai continuar explorando e considerando na estratégia de capital da companhia. Tá ótimo. Boa tarde, Rafa. A nossa próxima pergunta vem de Igor Altero, do XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado. 2 pontos do meu lado. Primeiro, mais para entender a questão do CapEx, se esse patamar mais baixo que vocês estão falando, vocês acham que é sustentável, né? Se a gente pensar num prazo mais longo. E o outro ponto, né, com relação à dinâmica de potencial reciclagem, né? Aí como que vocês estão vendo os fundos imobiliários, né, participando, né, as conversas, né? Se tem melhorado, a demanda, né, por ativos de vocês, vocês participaram aí de deal em cotas, entender como é que foi nessa experiência, né? Acho que esses pontos seriam interessantes. Obrigado. O Igor, o CapEx que a gente está dando esse guidance, ele é totalmente ao nível recorrente, talvez já contando com bastante coisas para crescimento. Então, eu diria que metade, pelo menos, do CapEx já é para crescimento, só que, como eu falei, projetos mais rápidos, projetos mais menores, projetos espalhados em alguns shoppings, né? E acho que também é bem importante destacar que a nossa capacidade de desenvolvimento também está sendo muito alocada para o multiuso, né? No qual a gente não usa capital nosso, mas a gente investe, digamos, a gente trabalha para ter o desenvolvimento desse multiuso que gera resultado financeiro para a gente. Esse ano não é tanto, mas nos próximos anos a gente tem já contratado bastante resultado para ser bucado ao longo dos próximos anos, conforme for feitos os lançamentos, e a nossa capacidade de desenvolvimento tem sido direcionada bastante para isso. Esse é muito importante porque gera, inclusive, razão para expansões futuras dos shoppings, caso esses multiuso, em caso os residenciais, hotéis, corporativos, hospitais, centros médicos sejam bem-sucedidos e tragam uma dinâmica melhor de adensamento da área e de frequência de consumidores. Então, esse é um fator, digamos, onde a gente não coloca capex, mas tem trabalho sendo feito nesse sentido. Então, e do ponto de vista do capex nesse nível, 350, 450, é uma quantidade de recursos bem importante que não só mantém os shoppings atualizados, como também serve para crescimento, trazer novas atrações, remodelar áreas dos shoppings. Então, isso tudo está contemplado nesse capex. Em termos de desinvestimentos e novas aquisições, o que quer que seja em termos de redimensionamento de portfólio, a gente não está vendo o mercado muito ativo, pelo menos não no níveis que a gente gostaria, e com uso de caixa as cotas foi uma estratégia bacana. A gente ainda tem algumas cotas no balanço, e a gente tem conseguido usar a liquidez do mercado para ir gerando mais caixa. Hoje, caixa de fato não é um problema para a companhia, né? A gente terminou o trimestre com mais de 3 bi em caixa, a gente pré-pagou uma dívida agora no início do ano, desculpa, no início do quarto trimestre, e mesmo assim a gente já deve ter mais de 2.600, 2.700 milhões de reais em caixa. Então, isso nos dá muito conforto de não precisar fazer nenhuma transação, no curto prazo, sendo que, obviamente, você sabe, a gente está sempre olhando alternativas tanto de investir quanto de desinvestir, mas não é um cenário claro hoje para a gente nesse sentido. Tá claro. Obrigado, Rafa. A nossa próxima pergunta vem de Olavo Fleming, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Senhor Olavo, sua linha está aberta. Pode prosseguir com a pergunta.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por tomar aqui minha pergunta. Tenho duas aqui do nosso lado. A primeira seria em relação à receita de mídia, né, que ela cresceu aí bastante, também incluindo os aeroportos, né. Eu queria entender qual que é a expectativa, né, do ramp-up aí dos novos contratos e o que deveria ser um patamar estabilizado olhando para frente. E a segunda seria em relação ao impacto da isenção do IR, né, para famílias ali com renda de até 5.000. Vocês veem aqui algum ganho marginal, talvez com mais recursos aí destinados para consumo? Obrigado e boa tarde. Olavo, primeiro, obrigado pela pergunta. Sobre o consumidor estar mais propenso a essa segunda parte da pergunta, essa tua segunda pergunta, obviamente a gente imagina que vai ter recurso vindo sim para o mercado, com as famílias tendo isenção de 5.000, a partir de 5.000 e até uma redução de tributação de 7.500. Dito isso, né, os consumidores também estão alavancados, né? A gente vê as famílias estão alavancadas, então não dá para contar com nada de bala de prata de crescimento. Na verdade, o jeito certo de crescer é um jeito via questão de emprego, geração de riqueza de verdade, e não artificialmente por meio de decisões populistas, né, que levam a gente criar desbalanceamento fiscal no Brasil. Então, por mais que possa gerar um resultado de curto prazo para a gente, no primeiro ou no segundo trimestre, quer que seja, a gente sabe que são medidas que não são a forma mais adequada de gestão das contas públicas. Então, a gente deveria estar privilegiando o emprego. O emprego é talvez a melhor política social possível, é geração de emprego de qualidade, e que recolha imposto e que gere riqueza tanto para as pessoas quanto para o país, de uma forma recorrente. Então, essa é a forma que a gente encara isso. Se vier maior consumo, é uma consequência provavelmente temporária para os nossos resultados. Sobre o negócio de mídia, eu vou pedir para o Vicente comentar o crescimento do business e ramp-up. Olavo, boa tarde, tudo bem? Vicente falando aqui. A gente está bem animado com a venda dos aeroportos até agora, então a gente, dentro do nosso business plan, a gente já está aproximadamente 75% do que tinha previsto para o segundo semestre, o que significa que novembro e dezembro, que tendem a ser meses muito bons, podem surpreender positivamente aí a nossa previsão inicial, então isso é naturalmente positivo. Nas demais também a gente vê uma perspectiva boa para frente. Naturalmente, a linha de shoppings é uma linha que tende a crescer um pouco menos, porque ela já vinha de uma aceleração grande nos últimos anos, mas tanto a linha de home, que são os edifícios residenciais, quanto, naturalmente, aeroportos, e também todos os produtos de mídia que a gente vem desenvolvendo em função da estratégia de dados da Allos, essas linhas tendem a crescer bastante, né? Porque a gente tem ainda uma perspectiva muito nova, e é difícil até saber qual é o teto, qual é o limite, porque são produtos novos e muito interessantes para o lojista e para os anunciantes, uma vez que a gente consegue combinar dados do programa de loyalty, dados dos nossos shoppings para incrementar o produto para o anunciante, para o lojista e gerar mais venda, gerar mais conversão. Então, é um produto que a gente está também bastante animado e a gente vê uma perspectiva de bom crescimento aí para 2026. Obrigado pela pergunta. Super claro, Rafael, Vicente. Obrigado e boa tarde. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Rafael Salles para as considerações finais. Agradeço a todos pelo interesse nos resultados do nosso call. O time de RI está à disposição para dar mais informações e esclarecimentos após o resultado, após o call agora, e até o próximo
resultado depois do quarto trimestre. Obrigado. Obrigado. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Allos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.